Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso para falar um pouquinho sobre fisiologia do corpo humano, fisiologia e anatomia, né? Vamos discutir aqui hoje o tema sistema cardiovascular. Então espero vocês até daqui a pouco, vem comigo! Quando eu falo em sistema cardiovascular, eu preciso perceber que existem algumas funções envolvidas nesse sistema. Então eu vou colocar aqui para vocês essas funções. Perceba que o nosso sistema cardiovascular ele tem a grande função de transportar substâncias pelo nosso corpo. Então ele vai transportar, por exemplo, o oxigênio. Como é que esse oxigênio ele é transportado? Então o oxigênio que eu inspiro, ele se prende a células específicas do meu sistema circulatório, do meu tecido hematopoético. Bom, o tecido hematopoético é aquele tecido cuja função é, entre muitas coisas, transportar oxigênio com uma célula muito especial. Eu estou falando das hemácias. As hemácias são células especiais capazes de transportar oxigênio por todo o meu corpo. Então está aí a primeira função, transporte de oxigênio. Bom, se você não lembra, o oxigênio é transportado no interior das hemácias, preso a uma proteína de com 4 subunidades, ou melhor, 4 unidades chamada de hemoglobina. Certo? Então essa hemoglobina dentro das hemácias se fixa ao oxigênio nos pulmões, permitindo com que o oxigênio circule por todo o nosso organismo. Bom, ao transportar o oxigênio, eu também percebo que outras coisas podem ser levadas junto com esse fluido que circula por dentro dos vasos. Por exemplo, eu posso estar pensando aqui em todos os nutrientes. Eu acabei de comer, ele passou lá por todo o meu sistema digestório, o alimento foi fragmentado, foi absorvido lá no meu intestino delgado, e quando esse nutriente é absorvido pelo sistema delgado, ele é lançado no sistema circulatório. E ao cair no sistema circulatório, ele viaja pelo plasma sanguíneo por todo o meu corpo, também levando nutrientes para cada uma das células, deixando carboidratos, onde carboidratos serão aproveitados, deixando proteínas, onde proteínas serão aproveitadas, deixando lipídios, onde lipídios serão armazenados, e assim por diante. Então, mais uma função desse sistema cardiovascular é transportar nutrientes, principalmente quando eu falo de nutrientes absorvidos pelo sistema digestório. Uma terceira função, também muito importante do meu sistema cardiocirculatório, é o transporte de células de defesa. Todas as células de defesa envolvidas em processos no meu organismo são, de alguma forma, transportadas pelo meu sistema cardiocirculatório. Então perceba aqui, eu estou falando aqui, por exemplo, de neutrófilos. Os neutrófilos viajam por todo o meu corpo através desses vasos sanguíneos. Bom, uma outra função do sistema é o transporte de hormônios. Acabei de comer aquele belo hambúrguer, tomei um milkshake e aí esse alimento vai ser digerido pelo meu corpo. Quando ele é absorvido, essas substâncias precisam ter um destino. E aí vamos dar uma olhada no milkshake a princípio. Vamos pensar ali em toda a glicose absorvida pelo meu corpo. É preciso que um hormônio seja liberado na minha corrente sanguínea para que a glicose consiga entrar nas células. Eu estou falando aqui da insulina. Ou, por exemplo, quando o professor chega na sala, com aquela cara de mal e fala, prova surpresa. Bom, seu coração acelera, uma gotinha de suor escorre pelo canto de seu rosto, você pode ficar pálido. O que está acontecendo naquele momento? Você está liberando hormônios na sua corrente sanguínea, fazendo com que todas essas mudanças de preparação para uma situação de estresse aconteçam. Então, duas glândulazinhas em cima dos rins, chamadas de suprarrenais, vão liberar adrenalina. Então, uma das funções do sistema cardiocirculatório é também transportar hormônios. Então nós já falamos aqui algumas boas funções do sistema cardiocirculatório. Uma outra também é fazer com que a temperatura do nosso corpo mantenha-se distribuída de forma homogênea. Então a gente consegue distribuir essa temperatura através do sistema cardiovascular de uma forma bastante interessante.
ok? Bom, para entender melhor, então, como é que esse sistema funciona, é preciso que você lance o seu olhar sobre o coração. Então a gente precisa entender como que o coração funciona, quais são as cavidades, como é que cada cavidade se relaciona. Então é preciso que você fixe nessa imagem que eu vou te mostrar aqui. O coração do ser humano é um coração que tem mais ou menos o tamanho do seu punho, da sua mão fechada. Ok? E ele bate constantemente, ele não pode parar de bater, porque ele faz circular todo o sangue no nosso corpo. Ele localiza-se ligeiramente deslocado para a esquerda. É por isso que todas as músicas e todos os poetas vão cantar que o coração bate no lado esquerdo do peito. Bom, não é que ele bata do lado esquerdo, é que ele está mais deslocado para o lado esquerdo, ok? A não ser que você seja um total invertido, mas isso é uma outra história. Bom, o coração mais voltado para o lado esquerdo, ele bombeia aproximadamente 5 litros de sangue por todo o seu corpo, por minuto. Então ele precisa bater para fazer com que esse sangue circule numa velocidade tão rápida, que é mais ou menos todo o volume de sangue que você tem. É claro que pessoas mais baixinhas têm um pouquinho menos, pessoas maiores têm um pouquinho mais, mas a gente está falando aí na média de 5 litros de sangue. Esse coração, ele é dividido em 4 cavidades. Ok? Então dá uma olhada nessa figura aqui. Do lado direito, e é isso mesmo, quando você olha esse coração, você está percebendo que é como se fosse uma pessoa olhando para você, é como se eu estivesse olhando para você, é como se fosse o meu coração. Romântico, né? Não, não é tão romântico assim, porque o coração nada tem a ver com romantismo, apesar de ser cantado em verso e prosa, por diversos poetas e cantores, né? Então vamos lá. Esse coração que você está vendo aqui, ele é um coração de 4 cavidades. E ele tem o seu lado direito e o seu lado esquerdo. Do lado direito, eu encontro a cavidade chamada átrio direito. E abaixo dela, eu encontro a cavidade chamada de ventrículo direito. Então é exatamente por ali que nós vamos começar a nossa discussão. Perceba que eu tenho dois vasos chegando ao meu coração com essa setinha em azul, levando sangue para ele. Bom, a setinha azul representa sangue venoso. O sangue venoso nada mais é do que um sangue rico em CO2 e pobre em oxigênio. Um sangue que já circulou por todo o corpo, que já deixou oxigênio em cada uma das células do meu organismo e que já coletou o CO2 dessas mesmas células e está preparando ele para jogar esse CO2 para fora. Então ele está chegando ao coração já desse jeito como eu já contei para vocês. Então ele acessa o coração por 2 vasos. Bom, então repare aqui. Você perceba que ele acessa pela veia cava inferior e pela veia cava superior. Então, ao chegar ao coração, ele enche o meu átrio direito. Esse átrio direito, depois de cheio, ele bombeia o sangue para o ventrículo direito. Bom, existe uma válvula que separa o átrio direito e o ventrículo direito, chamada de tricúspide. Bom, a válvula tricúspide impede o refluxo, impede com que o sangue do ventrículo volte para o átrio e faça com que esse sangue tenha apenas um sentido. Bom, o ventrículo direito se enche e ele bombeia então sangue direto para os pulmões. E esse sangue, ao sair do coração e ir para os pulmões, ele passa por uma artéria, chamada de artéria pulmonar. Lá no pulmão, o sangue sofre hematose e há uma troca de gases acontecendo. Bom, ele deixa de ser um sangue venoso e passa a ser um sangue arterial. Rico em oxigênio nesse momento, ele retorna o coração agora para o seu lado esquerdo. Ao retornar para o coração no seu lado esquerdo, o que é possível perceber é que ele retorna por uma veia chamada de veia pulmonar. Ora bolas, aquilo que leva ao pulmão, aquele vaso que leva sangue ao pulmão e aquele vaso que traz sangue do pulmão para o coração são chamados de artéria pulmonar ou veia pulmonar, certo? Cada uma na sua função. Então fica fácil de saber os nomes. Então a veia pulmonar leva sangue arterial
para o coração e ele desemboca exatamente no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo ele se enche, sofre contração e o sangue passa para o ventrículo esquerdo. E ali eu tenho também uma válvula que impede refluxo, chamada de válvula mitral. Bom, quando o átrio esquerdo impulsiona sangue, esse sangue sai com muita pressão do interior do coração e vai ganhar o corpo se espalhando através desse primeiro vaso que coleta o sangue no coração. Bom, eu estou falando aqui da artéria aorta. A artéria aorta recebe essa grande pressão de sangue e vai distribuindo sangue para todo o nosso corpo. Bom, se você bem lembra da física, você sabe que a pressão vai diminuindo ao longo do trajeto desses vasos, né? Porque há atrito, vai existir atrito. O sangue atrita nos vasos, seja ele na artéria, na veia, enfim. Ele vai atritando e ele vai perdendo pressão. Como é que eu faço, ou melhor, como é que o meu corpo faz para tentar manter minimamente a pressão desse sangue? O que ele faz é usar uma lei física de pressão interessante. Então, olha só aqui. Pressão é igual força sobre a área, ok? Caso eu consiga diminuir a área do meu vaso, maior será a pressão. Então, basicamente, o que acontece é que aquela grande artéria aorta, vai desembocar em vasos cada vez mais finos. Então, as grandes artérias desembocam em arteríolas e as arteríolas vão desembocar em capilares sanguíneos. Bom, essa é uma tentativa de manter a pressão, que é uma pressão muito intensa inicialmente, por conta dessa batida desse meu coração, desse pulsar de sangue do meu ventrículo esquerdo. Então o que é preciso que você entenda é que ela vai diminuindo. E somente a nível de capilar é que as trocas vão acontecer nas células. Eles são tão fininhos, que as hemácias têm até uma certa dificuldade de passar por eles, mas justamente elas conseguem passar e elas conseguem levar lá o oxigênio para cada uma das células. Os capilares têm uma relação íntima com as células. E logo depois esses capilares começam a aumentar novamente o seu diâmetro, agora fazendo parte do sistema venoso para retornar o sangue ao coração. Então, só para fixar na nossa mente, veias e artérias são diferentes. As artérias transportam sangue do coração para algum lugar. E elas elas precisam tolerar uma pressão muito grande. Então, todas as artérias têm uma característica que precisa estar marcada na sua cabeça nesse exato momento. Elas são extremamente resistentes. Ao seu redor existe, então, um tecido extremamente forte, capaz de suportar essa grande pressão. Okay? E as veias, por motivos diferentes, elas não são dessa forma. As veias já recebem o sangue numa pressão um pouco menor. E justamente com essa pressão menor, ela precisa ter alguns artifícios para ajudar a fazer com que o sangue retorne ao coração. Então as veias, elas possuem no seu interior sistemas de válvulas. Está vendo essas válvulas aqui representadas na figura ao meu lado? Essas válvulas impedem com que o sangue retorne. Então a primeira coisa já está feita. O sangue atravessa essas válvulas, começa a subir pelos vasos. Mas para chegar efetivamente ao meu coração, eu preciso de um auxílio. A minha movimentação muscular, o meu andar, o meu mover as pernas, faz com que essas veias sejam massageadas e assim o sangue consegue força suficiente para voltar de forma efetiva ao meu coração e aí retorna através daquele capilar que nós vimos logo no início da explicação, através da veia cava, tanto superior como inferior. Então a movimentação muscular tem um efeito muito importante. Pessoas que estejam, por algum motivo, privadas de movimento, que estejam acamadas ou que tenham sofrido algum acidente, tenham ficado
paraplégicas, por exemplo, elas precisam do auxílio de um fisioterapeuta para movimentar as musculaturas, principalmente da perna. Você já fez uma viagem longa, uma viagem de 12 horas? Então, numa viagem de 12, de 16, de 10 horas, você precisa mover as suas pernas. Não é à toa que se você está num ônibus, por exemplo, fazendo uma viagem dessa, você tem as paradas obrigatórias do próprio ônibus, onde ele para e você levanta para dar uma caminhada e depois retorna para o seu assento. Bom, tudo isso acontece para evitar um problema muito sério chamado de trombose, né? O sangue, quando ele fica extasiado, quando ele fica menos movimentado entre essas válvulas das veias, ele pode acabar acumulando alguma substância, alguma proteína, algum coágulo, algum coágulo pode se formar naquela região, que quando eu volto a me movimentar, ele pode se desprender daquele ponto e chegar aos meus pulmões, causando então um tromboembolismo pulmonar. Então esse coágulo que se forma, esse trombo que vai se formar dentro do meu vaso sanguíneo, dentro das minhas veias, ao se soltar, ele sobe todo o caminho, atravessa átrio direito, sobe pelo ventrículo direito, é lançado ao meu pulmão e lá, como os capilares são muito fininhos, ele impacta, levando a uma dificuldade de respirar que inclusive pode ser fatal. Bom, um fato interessante para se discutir sobre sistema cardiocirculatório é lembrar que o batimento do seu coração depende de uma parte do sistema nervoso que está trabalhando de forma autônoma no seu coração. E essa parte do sistema nervoso é chamada de nódulo sinoatrial ou nó sinoatrial. Bom, o nó sinoatrial fica no átrio direito. O átrio direito ele é responsável por funcionar como um marca-passo, ou melhor, esse nódulo sinoatrial funciona como um marca-passo, liberando impulsos elétricos no coração, permitindo com que ele contraia e relaxe, para que os batimentos sejam totalmente organizados. Então ele tem um sistema rítmico de lançamento de impulsos elétricos. Bom, desse nódulo sinoatrial, desse nó sinoatrial, você tem ramos de células nervosas saindo ali do átrio direito e se inervando por todo o miocárdio, inervando o coração do lado direito, do lado esquerdo, para que as contrações sejam extremamente rítmicas. Então, esses ramos nervosos são chamados de fibras de Purkinje e elas controlam o batimento cardíaco de uma forma rítmica. E esse batimento cardíaco, obviamente, também será influenciado por hormônios. E a gente já falou do hormônio, de um dos hormônios capazes de acelerar o batimento cardíaco, tal como a adrenalina. Bom, em alguns casos, algumas pessoas têm um problema nessa liberação desse impulso elétrico, que faz com que o coração bata de forma não rítmica. Então, essa pessoa desenvolve uma doença chamada de arritmia. O que é arritmia? É quando o coração bate num ritmo ou fora de compasso, né? Quando ele bate fora de compasso e ele acaba transportando oxigênio e nutrientes pelo nosso corpo e tudo aquilo que nós já conversamos de uma forma não satisfatória. Em alguns casos é necessário, inclusive, colocar um marca-passo, que é um aparelhinho que vai substituir, a princípio, esse nó sinoatrial, dando descargas elétricas no coração, fazendo com que o coração bata, impulsione o sangue de forma correta. Bom, Leandro, e o amor, né? Bom, o amor é uma outra história, é história para outros contos, porque quando se fala de coração, da parte dura, da parte biológica dele, o amor não faz parte. Mas como muito bem o poeta já disse, o amor está no nosso coração e o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente e é dor que desatina sem doer. Eu não preciso olhar o meu coração fisicamente para entender o amor. O amor é sentido, o amor está no coração, mas principalmente no nosso cérebro. Ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Um grande abraço e até mais.